Eu sou Fátima Rendeiro, head da Inloco University e associada do Copenhagen Institute for Future Studies, que é um think tank que estuda o futuro e as transformações no mundo. E o dia de hoje, agora, esse momento, vai ser um momento para falar de um tema muito especial, que é a criatividade, e a gente vai apresentar um pouco do olhar feminino sobre esse tema. Então, aqui, a intenção é falar sobre a criatividade, que podemos dizer que é uma palavra do gênero feminino também, mas talvez não tenha nem gênero, e essa vai ser a grande conversa que nós vamos ter aqui hoje, com as nossas convidadas especiais. E a ideia é falar sobre a importância da diversidade no ato da criação, porque, como o próprio Tais falou aqui, diversidade é que gera criatividade, diversidade é diferencial competitivo, na verdade. Então, como que a mulher pode contribuir no ato dessa criação, construindo estratégias de comunicação que tenham movimento, que sejam de dentro para fora e que esse olhar feminino traga uma composição que imprima identidade nas suas obras. Então, nós temos aqui 3 convidadas muito especiais para conversar conosco. O nosso combinado aqui, a gente conversou muito sobre isso. Posso dizer que foi um debate muito rico que a gente fez antes, porque a gente queria trazer muitos pontos de vista e coisas que a gente está vivendo para vocês, para poder trocar, para poder compartilhar. Então, nossas convidadas vão trazer aqui os seus olhares, a sua experiência, o seu pensamento sobre isso. E a gente vai ter três apresentações, 3 momentos em que elas vão falar o que elas pensam sobre isso. Então, nossa primeira convidada é a Joana Monteiro, CCO da FCB Brasil. Pode ficar aqui. A segunda é Mariana Sá, diretora de propaganda da Globo. E nossa terceira convidada é Viviane Pepe, diretora global de criação e conteúdo da Avon. Então, a ideia aqui é que cada uma traga as suas visões, alguns exemplos, com uma conversa aberta, que é a nossa intenção, e ao final a gente vai conversar um pouco sobre o que foi apresentado. Então, Joana, por favor, você pode começar. Bom dia, turma. Bom, o que eu trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho é um trabalho que a gente vem fazendo na FCB, que se transformou numa plataforma, que a gente faz hoje para o Estadão e que... qual é o objetivo? O objetivo é assim, tudo que gere conversa, tudo que seja interessante para o grande público, porque isso foi uma discussão que a gente teve aqui, muitas vezes a gente tem a sensação de estar sendo repetitivo, de estar falando coisas que todo mundo aqui já concorda, já sabe, já conhece. Mas a verdade é que a gente ainda é uma bolha. Então, assim, isso está refletido aí nas mídias sociais, a gente vê que essa a concordância sobre a diversidade, sobre a necessidade de falar sobre uma série de temas que são muito difíceis, ainda existe e é gigantesca. Então, eu acho que esse trabalho que a gente faz para o Estadão, de levantar essas questões, ele é super importante, a gente morre de orgulho de fazer e a gente vem fazendo ao longo do tempo. E o que eu fiz foi o seguinte, eu só tenho 10 minutinhos, então o que eu fiz foi assim, eu separei três cases, porque assim eu posso contar um pouquinho depois para vocês do que a gente fez e do tipo de repercussão que esse tipo de trabalho gera. Vamos começar com um deles?
pode contar comigo para ajudar no projeto. Obrigada. Pode contar mesmo. As mulheres estão fora das ruas. Hoje, 84% das ruas, avenidas... 5.000 vias de São Paulo que levam nomes de personalidades. Bom, esse projeto foi super legal, primeiro porque ele gerou uma série de discussões naquela época. Isso aqui foi há 3 anos atrás. Uma das preocupações que a gente tinha era fazer do Dia Internacional da Mulher uma coisa que a gente pudesse ajudar de algum jeito, dar um presente real, né, para todo mundo, não só para as mulheres, acho que para a sociedade, não existe só. E esse foi um projeto que foi muito bacana e ainda é, porque a gente segue tendo essa preocupação. E saindo daquela desculpa que sempre tem, que é assim, mas também não tinha, porque tinha isso também, né? Sempre tem aquela desculpa de dizer, mas também não tem mulher, mas também não tem nome. Não, então, existe uma lista gigantesca que está com eles, assim, essa desculpa não vai haver. Então, é esse tipo de discussão que a gente estava querendo levar para essa plataforma do Estadão, porque a capacidade que um jornal tem de levantar uma discussão é gigantesca e eu acho que é uma responsabilidade nossa levantar essas questões. Então, vamos ver o segundo case, também feito para eles. Esse daqui deve ter uns 3 ou 4 anos, esse outro deve ter uns 2 anos. Vamos ver. E no fim de semana passado, uma adolescente de 16 anos sofreu um estupro coletivo em uma favela na zona oeste do Rio. fechou a passarela com uma mensagem que veio escrita na barriga de uma das modelos. Mas depois a gente vai ver na foto que era uma tinta especial que na hora do flash refletia a mensagem. Foi um projeto, hoje parece ainda mais corajoso, eu estou olhando esses projetos, me parece uma coisa ainda mais corajosa, Jesus, meu pai. Mas o fato é o seguinte, a gente fez isso há 3 anos atrás e a sensação que me dá é que
Depois disso, algumas coisas em relação à sororidade andaram muito para frente, mas algumas coisas em relação a costumes andaram muito para trás. E isso é importante que a gente continue fazendo, voltando àquela história de você achar que você está sendo repetitivo, e, na verdade, a gente ainda precisa fazer muito mais, né? E tem um que é ainda mais forte, que vai vir agora. Pode soltar. A novinha não dá moral, a novinha não quer dar. Vou lhe socar a pica mesmo sem ela deixar. Com ele me obrigou. Ele bateu minha cabeça contra a parede e quebrou minha casa toda. Foi um monte de ameaça, humilhação, tapa, soco. Não é normal ser violentada como eu fui pela mais ameaças, xingamentos. Eu deixava no dia, na mesma coisa. Apareci em casa, ele apontou uma faca pra mim. Alguns dias meu namorado tentou me esfaquear. Esse projeto, então, tem uns 4 anos. A gente teve que envolver muita inovação aí para conseguir fazer isso junto com o Shazam, e fazer uma pesquisa longa também, para a gente também não ser preconceituoso em relação a que tipo de música. E, assim, tinha até Beatles, para vocês terem uma ideia. Então, assim, tem várias músicas que a gente não percebe, que é tipo, se você não me ama, então melhor você morrer. E por aí vai. Então, assim, tem várias coisas que são... E de todos os tipos de música. Então, foi um projeto que teve um impacto muito grande na vida da gente, porque esse projeto ele aconteceu antes daquela história, tipo, 2 meses antes daquela história de uma menina que teve um estupro coletivo aqui no Rio de Janeiro. E isso foi antes. Então, assim, na verdade, só retratava uma situação que que sempre aconteceu e que uma hora a coisa vai ter consequências cada vez piores. Então, eu vou terminar minha fala. Eu trouxe isso para vocês porque eu acho que são projetos corajosos, são projetos que envolvem a coragem do cliente, coragem da agência. Acho que envolveram, além da criatividade, acho que um olhar muito sensível de todo mundo que estava envolvido com isso e que acredita que pode fazer a diferença usando a comunicação. Obrigada. Oi. Deixa eu ver como é que funciona isso aqui. Isso. Eu acho que a gente vai acabar todas falando sobre a mesma coisa. Como a Joana falou, é importante até repetir, cada uma de uma maneira diferente, né?
O tema é criatividade, uma palavra feminina. Ela é feminina, mas ela, acima de tudo, é também feminina. Ela é masculina. Eu acho que todo mundo concorda com essa premissa, né? Ela é uma palavra de todo mundo. Até porque a criatividade é uma característica humana. Não é da mulher, não é do homem, não é de ninguém, né? Ela é o que diferencia a gente até dos outros animais. E eu acho que daqui, como nós somos mulheres, a gente vai falar do ponto de vista feminino. Mas eu imagino que qualquer grupo que não se enxergue como um grupo dominante no mercado de trabalho vai provavelmente ter as mesmas questões e as mesmas discussões. Eu acho que é uma discussão um pouco parecida. Que acho que a cadeira que nos cabe é essa, né? Que é a da nossa experiência. Acho que eu, pelo menos, como não sou nem psicóloga, nem antropóloga, nem nada, tenho que usar a minha própria experiência para falar a respeito, né? E aí vou começar por aqui. Eu acho que todas nós quatro, a gente vem de um ambiente criativo feminino de agência de propaganda. E esse é um ambiente bastante masculino, eu ia dizer. Principalmente lá nos anos 2000, nos anos 90, era um negócio assim, praticamente um vestiário, eu diria, vai. Era muito homem junto mesmo. E é engraçado, não sei vocês, mas eu lembro que me perguntam muito assim, por que tem pouca mulher em criação, seja de agência, seja de, sei lá, outras indústrias? Eu não sei a resposta, para ser sincera, mas as hipóteses são as mais loucas possíveis. É assim, primeiro, é muito trabalho. Trabalho o quê? Físico? Não tem trabalho físico. Então, não tem uma diferença física entre homem e mulher que capacite mais o homem, menos a mulher estar naquela posição, não faz sentido, né? Aí a segunda, mas são muitas horas, é um sofrimento grande. Bom, eu não sei, eu passei por 3 partos, tenta competir com essa, né? Então, assim, nada, é tudo muito ilógico. E a hipótese mais ilógica de todas que eu acho é assim, é a contrapremissa. É você imaginar que um homem, ele, não quer ter filhos, 2, não tem mãe, não tem pai, não quer correr, não quer tomar chopp com os amigos. Isso, para mim, parecia mais louco. Era tipo, entendi, não tem mulher na criação porque elas sofrem e os caras podem sofrer? Não, né? Tipo, nada faz sentido muito nisso. Peraí, desculpa, botei errado aqui. É uma coisa que não faz muito sentido. Mas, assim, isso não é uma característica de agência nem do mundo de propaganda. Isso é uma característica de todas as indústrias em geral, né? Tem mais homem no mercado de trabalho do que mulher. E aí, eu trouxe aqui 3 exemplos, inspirações assim, que envolvem mulheres no ambiente criativo ou não, que eu acho que ilustram bem esse tipo de conversa, esse tipo de discussão. Uma foi no South by Southwest, eu acho que 2017, tinha essa mulher, ela chama Jill Soloway, ela é uma roteirista e diretora, ela fez aquela série Transparent, ou seja, ela é uma mulher no meio criativo em Hollywood, né? Não preciso nem dizer o quão masculino ele é e competitivo e tal. E ela fez um exercício que é super esclarecedor, assim, como exemplo. Ela pega todos os homens e ela pede para eles levantarem e começa a contar a história do mundo do ponto de vista, assim, você nasceu. E você é lindo, e você tem cachos incríveis, e você vai crescer, como o mundo é, né? Você vai crescer, você vai casar com uma princesa, e você vai ser feliz, e aí, sei lá, você tem 5 anos de idade e seu peixinho morre, ou alguém da família. Aí você corre chorando com seus pais falam, Deus. Só que Deus, quando você vai ver, é uma mulher enorme, poderosíssima. Ela criou, fala em criatividade, ela fez o mundo todo, né? Criou o céu, a terra, tudo mais, né? E ela é super poderosa e ela tem uma filha, né? Que é Jesus Cristo, para quem você vai lá redimir seus pecados todos. Então, você, quando peca, você vai lá pedir desculpa para essa mulher. Isso usando a religião católica, mas a maior parte das religiões dominantes vão seguir mais ou menos a mesma estrutura. E aí você cresce, e você tem essas mulheres como dominadoras e tal, e você vai para a sua escola para descobrir que seus presidentes também são mulheres, e assim por diante. Você é frequentemente dito que você pode conseguir o que você quiser, mas a verdade é que as imagens que você enxerga não são você, nunca. É um outro grupo, né? E foi interessante dizer isso, porque é realmente uma coisa que fica presa no nosso inconsciente, geração após geração. Eu não vou entrar no debate de crítica e nada, mas assim é um fato que a gente tem que lidar com esse fato. É que ela inverte, né? Eu adorei essa história, é muito porque ela louco. inverte, ela dá a possibilidade do homem sentir um pouco o que a gente sente. E o que a gente meio que se habitua, porque a gente cresce nesse ambiente. Você então, se todos acostuma. os exemplos na escola dos grandes feitos foram feitos por homens. E você está acostumado com isso. Dos... Que é justo o próximo ponto que eu ia seguir aqui. Eu acho que eu estou fazendo errado isso aqui, gente. Que é isso. Vira um ambiente assim, você se acostuma de tal maneira que eu acho que aí as próprias mulheres, que eu me incluo nesse grupo, fazendo a meia-culpa, você começa a reforçar esse comportamento. 1, achando normal.
2, fazendo provavelmente piadas e comerciais e olhando a criatividade com um olhar masculino. Eu devo ter feito isso para sobreviver 20 anos atrás, sei lá. E é um erro que eu acho que até algumas mulheres caem, né? Você é tão normal aquele ambiente, como todo ambiente tóxico, tem uma hora que fica normal, que nem fumar em avião, né? Ninguém pensa no absurdo que isso é. Você entrava num avião antigamente, é louco, você só percebe depois. E aí eu trouxe um exemplo aqui, falando disso, de uma outra mulher, que é a Elizabeth I. Ela foi uma das melhores monarcas que a Inglaterra teve. Na gestão dela, quase não teve crise política, ia financeiramente bem, enfim, por isso ela é conhecida como o melhor rei que a Inglaterra já teve. Você vê o grau da maluquice. Tem um boato, que depois eu li em paralelo, que assim, tem uma lenda que diz que ela morreu quando era criança, olha a maluquice, e que pegaram um menino e criaram como uma menina, por isso que ela tinha sido o melhor rei. E ela não tinha casado, e a explicação para ela não ter casado, não ter tido filhos, era essa. Então, só para a gente ver como a coisa ela vem vindo assim, né? E é um dado que a gente tem que lidar. A mulher é um homem, é uma loucura. Eu acho que e muitas mulheres acabaram um pouco absorvendo essa coisa, né? Eu acho que hoje em dia eu vejo mulheres líderes tão femininas, tão com outra visão, que, graças a Deus a coisa andou tanto nesse sentido, né? Porque a ciência diz que criatividade, eu vou falar grosso modo isso que eu não entendo nada de ciência, mas a grosso modo a criatividade ela é exponencialmente potencializada a partir de diversos inputs associados aos mais diversos backgrounds. Ou seja, quanto mais gente diferente você tiver e cruzar isso com experiências completamente diferentes, você exponencialmente amplia a sua gama criativa. Isso é biológico, isso é matemático, não é opinião. Isso é fato. Assim como as empresas que adotaram essa crença matematicamente cresceram, financeiramente, culturalmente, tudo isso. É dado, não é opinião, não é estudo, né? Então, econômico mesmo, né? Lá na Globo a gente tenta praticar isso o máximo que a gente pode, como a Ju falou, o canal de comunicação, você tem uma mídia de larga escala, tem como função reproduzir essa informação muitas e muitas vezes, por ser um veículo de massa, eu acho que tem que ser repetido, porque é uma bolha, a gente está numa bolha, o país é imenso, cabe a nós reforçar isso. E aí a gente tem uma plataforma que chama Respeito, que aborda os diversos temas de direitos humanos, incluindo os direitos das mulheres. E esse é um filme que foi feito e produzido por mulheres e, graças a Deus, por muitos homens também, que fala um pouco sobre essa questão de direitos e deveres iguais, né? Que eu acho que é um discurso mais moderno hoje. E aí eu dou play como aqui? Não. Eu não estou conseguindo dar play. Homens não são todos iguais, nem as mulheres. Quando as mulheres lutam por igualdade, elas não querem ser iguais aos homens. Querem, sim, direitos iguais, deveres iguais, oportunidades iguais, divisões de tarefas iguais, cargos iguais, salários iguais e respeito às diferenças, sempre. Respeito às diferenças, sim. Desigualdade, nunca. Tudo começa pelo respeito. Então, aí vou falar isso, gente. Quanto mais diferente a gente for, infinitas serão as possibilidades criativas, né? Bom dia. Acho que foi um bom gancho aqui que as meninas já me deram, porque fui eu que fui a chata que ficou questionando o nome do painel, porque eu acho que a gente tem que se questionar mesmo. Falar de criatividade, claro, é uma palavra do gênero feminino na língua portuguesa, mas o que a gente está falando é sobre diversidade, na verdade. Então, e eu acho assim, a história que eu vou contar aqui, ela tem diversidade em todos os sentidos, inclusive porque eu vou contar um pouco de uma trajetória de anos dentro de agência de publicidade e agora dentro do cliente, o que já é uma diversidade para mim do ponto de vista de desafios e que a gente vê que são muito parecidos as necessidades e os desafios das marcas como um todo. Então, eu abri aqui a exceção de ter uma diversidade, inclusive nas histórias, então vocês vão ver que são duas marcas aqui concorrentes, que eu vou mostrar aí, que são muito importantes para mim, do ponto de vista da minha carreira, mesmo estando hoje na Avon. E como é que isso tudo, para mim, ela é uma narrativa onde a questão da diversidade foi muito emblemática na construção
da criatividade, nesses exemplos aqui que eu vou dar. Eu acho que quando eu estava na minha última agência, onde eu fiquei anos, que foi na W Macan, aqui no Rio, e que a gente, depois de um trabalho muito local sobre diversidade, quase que inconscientemente, mas conscientemente, a gente trouxe um time muito diverso, a gente buscava isso, diferentes orientações sexuais, muitas mulheres nos departamentos e especialmente no departamento criativo. A gente viu isso em resultado. A agência, o escritório do Rio, ele virou uma boutique dentro da rede Macan. Então, acho que os 2 últimos cases, eles são muito representativos disso. O último é um filme que eu vou mostrar, o que para mim é muito importante, que é sobre a gente falar dar nome da visibilidade. Então, acho que essa segunda questão que eu acho que vale levantar aqui no nome do painel é sobre, quando você está falando de criatividade, é também sobre visibilidade. O que a gente tem nas mãos como comunicadores é um canal muito grande, muito impactante, que sim, não só reflete, mas que projeta questões nas vidas das pessoas. As marcas, elas podem assumir, não é o papel delas oficialmente, mas transmitir valores para dentro da sociedade, refletir valores de marca através da comunicação é um vetor muito grande. Então, acho que é um pouco tudo que a gente já falou. Então, assim, eu vou fazer uma introdução, vou passar direto, não vou ficar interrompendo. Então, o primeiro filme que vocês vão ver foi meu primeiro trabalho global na Avon. Então, era uma preocupação muito grande, porque a Avon que a gente conhece, da comunicação que é feita no Brasil, ela é uma Avon na frente de questões hoje, quando você está falando de beleza na Rússia, quando você está falando de beleza na África do Sul, tem outras delicadezas e sutilezas sociais para serem levadas. Então, esse foi um trabalho produzido aqui no Brasil para a Avon Global. Vocês vão ver a versão em português, mas ele foi um trabalho que foi exportado. Então, para a gente ver que assim, o potencial do que a gente tem na mão é muito maior, às vezes, do que refletir somente aquele nosso universo, que já é enorme, se a gente puder refletir e intervir. O segundo trabalho foi o trabalho que me chamou a atenção quando eu estava nesta outra marca concorrente, e que foi incrível, emblemático para o mercado de beleza. Então, de novo, aqui a visibilidade, ele tá em falar sobre temas que também são muito recorrentes, muito atuais. Então, eu trouxe para dar visibilidade principalmente ao que a Avon tem feito no Brasil, vem fazendo. Foi um trabalho também nascido através de um raciocínio global da marca, mas que teve, sim, uma repercussão muito grande no Brasil. Então, esse é o segundo trabalho. O terceiro é totalmente sobre dar visibilidade, de novo. Então, como é que a criatividade entrou para falar de visibilidade dentro de uma marca de beleza cujo padrão estético, muitas vezes, reforçou determinados padrões apenas, e esse trabalho levou essa marca a começar a se revisitar. Esse trabalho aconteceu no Brasil e também influenciou a marca em outras regiões. E, por fim, visibilidade total. É um trabalho para a W Macan, Dia da Mulher do ano passado, para a Latam, na verdade, para a rede Latam da Macan, e foi como a gente anunciou o He for She, que foi um compromisso da rede na América Latina, e foi totalmente sobre mulheres que se uniram para buscar criar compromisso sobre mais diversidade na rede. Então, foi totalmente de baixo para cima. A gente apresentou num summit e virou uma plataforma depois de muito trabalho e muitas mulheres falando portunhol juntas em muitos calls, e a gente conseguiu materializar e ficou como um legado. Então, acho que pode passar direto, tá, gente? Pode, acho que já falei demais. Vamos lá. Somos a companhia que cria volume nos cílios e oportunidades nas vidas. Que combate estereótipos com uma mão e o câncer de mama com a outra. Somos a companhia que reconhece o poder dos lábios. Que não se cala contra a violência de gênero
e levanta a voz por independência econômica. Somos a companhia que desenvolve produtos de beleza premiados para todos, apoiando milhões de empreendedoras em todo o mundo. Nós somos a Avon, a companhia que há mais de 130 anos acredita na beleza, na inovação, na liberdade e, acima de tudo, nas mulheres. Se meninos e meninas nascem iguais, por que os elogiamos de forma diferente? Princesa. Delicada. Belinda. Corajosos. Esperto. Forte. Inteligente. A Avon apresenta Repense o Elogio. A Avon acredita que toda garota merece alcançar seu potencial. Foi por isso que lançamos um projeto de Brand and Content para mudar a forma como elogiamos as meninas. Para dizer para as garotas que elas são espertas, corajosas e capazes de qualquer coisa. Para dizer para as garotas que elas são mais que lindas. A iniciativa foi lançada no Brasil, onde conduzimos um estudo para identificar as palavras mais populares para elogiar meninos e meninas. E descobrimos que 80% dos elogios para as meninas são baseados na sua aparência, enquanto os meninos são elogiados por suas competências. Nos unimos com uma das mais respeitadas diretoras do Brasil e criamos Repense o Elogio, documentário que mostra como pais de gêmeos elogiam seus filhos de maneira diferente, de acordo com o gênero. O projeto foi lançado com a exibição do trailer de 2 minutos no Fantástico e uma matéria que destacou como o viés de gênero é enraizado na sociedade. Postamos o vídeo no Facebook e imediatamente nossos maiores competidores vieram dar apoio à causa. O conteúdo foi apoiado pela ONU Mulheres, com um documentário exibido em cinemas, na TV, em escolas e online, além de ganhar um painel no South by Southwest. O website foi desenhado para mudar comportamento. Um dicionário inspirou pais com novos elogios. Youtubers influentes falaram do efeito de longo prazo de elogios desiguais entre meninos e meninas. Foi um movimento corajoso para uma marca de beleza, mas a Avon se tornou ainda mais amada durante a campanha, com pessoas em todos os lugares se comprometendo a repensar os elogios para ajudar a empoderar uma geração de garotas. Porque garotas empoderadas se tornam mulheres empoderadas e mulheres empoderadas tornam o mundo melhor para todos. Dia da Mulher? Eu acho importante sim, mas não para ganhar flores. A gente quer respeito. Esse é meu primeiro dia da mulher. Oficialmente. Tô pronta. Ronaldo Fraga fez um casting exclusivo de mulheres transexuais em um teatro. O Colégio Pedro II, que é federal, aboliu a distinção do uniforme por gênero.
Beleza é algo que transcende o nosso corpo. Vem da alma. Eu amo ser mulher. É muito bom a gente se aceitar, se amar, reconhecer o nosso valor. No Dia da Mulher, eu acho importante sim, mas não para ganhar flores. A gente quer respeito. Esse é meu primeiro Dia da Mulher. Oficialmente. Tô pronta. Want my Coke? I'm worth it. Because you're worth it. Worth it. Vale muito. Vale muito. Acho que é isso, vai lá. É isso, é. Eu acho que, assim, é tão emocionante estar aqui, né? Poder estar compartilhando tudo isso. É tão importante. E por isso que as nossas conversas, a gente ficou com a sensação de... A gente tem tanta coisa para falar, a gente precisa se encontrar mais, a gente precisa fazer mais. Acho que a sensação foi essa, né? O tempo todo, né? Então, eu queria fazer até aqui um registro de uma coisa que me impactou muito ao ouvir da Joana, que eu não tinha me dado conta disso. A Joana é a única CCO mulher em grandes agências no Brasil, né, Joana, como você me disse, né? É uma situação, assim, que poderia ser muito diferente e que, por que não é, né? E a gente não se dá conta, inclusive, de coisas que estão na nossa cultura, como o case do Estadão sobre música, né? A gente fica pensando se a questão de violência está só em determinado universo, como do funk, que talvez aqui a gente repita isso, né? Ah, o funk faz uma apologia à violência, o que não necessariamente também é verdade. E, na verdade, não é isso. São coisas muito sutis que estão incorporadas e que a gente aceita como normal, a gente acha que é normal, porque é mais do que cultural, né, Joana? Você até falou muito sobre isso, é mais do que cultural, né? A gente, de certa forma, se acostumou com isso, né? Tem muita coisa aí, né? Quanto tempo a gente tem? Acho que a gente tem 15 minutos, não é isso? Eu vou tentar ser breve, assim. Acho que tem várias coisas. Eu acho que a primeira coisa que eu sempre digo é assim, o principal problema em relação a cargo, você estava falando da história da cadeira, né? Do C-level, é que são poucas cadeiras mesmo. O universo, como a Mariana falou, durante muito tempo foi extremamente competitivo, não se construiu pessoas para estarem nessa cadeira, e quando aparece essa oportunidade, não se arrisca com as mulheres. Normalmente quem decide é um homem, normalmente é um homem, e os homens ficam mais seguros com os homens, isso é um fato, eles se reconhecem. E isso é um problema.
A gente não formou um monte de gente, não existem grandes exemplos. A sensação que eu tive é que eu não podia errar, porque a responsabilidade seria gigantesca. Muito maior. E deu super certo. Isso já tem 6 anos e nada mais aconteceu. Nenhuma outra mulher, e eu conheço várias, de grandes agências, que poderiam estar em situações como a minha e não estão. Quando vaga esse lugar, aparecem homens para entrar, para subir automaticamente e tomar conta desse lugar. E uma coisa que eu diria para vocês, clientes, é que vocês têm esse poder, mais do que qualquer outra coisa. E eu falo sempre isso no grupo do Woman to Watch, onde também todas são clientes e eu sou a única criativa. Então, isso se repete. E eu falo para elas, é fundamental que vocês, clientes, exijam essa condição, porque ela não é igual em todos os departamentos, ela é diferente na criação, a criação tem menos mulher, a situação é bem pior, e as clientes que detêm o dinheiro podem se colocar e estudar. Olha, eu quero saber se esse grupo é diverso. E aí eu não estou falando só de mulher, eu estou falando de diversidade. Exato. Eu quero saber quem toma conta da minha conta, da minha marca, porque a minha marca é para... Porque a diversidade várias pessoas. Competitivo, de fato, claro. Não, e o Tasso já falou aqui, a Mariana já falou aqui, a Vivi. Assim, a criatividade, ela aumenta a competitividade, físico, ela representa, você ouve outras pessoas. Claro que tem que ser um ambiente aberto, tem que ser um ambiente que receba essas pessoas, como ele falou também, de diferentes classes sociais. Não adianta você abrir, as coisas não são iguais, as pessoas não vêm do mesmo lugar, elas precisam de suportes diferentes. Não adianta você dar uma vaga para um negro que vem de periferia, porque ele vai sair às 4 horas da manhã, ele vai chegar esgotado, ele não vai querer vestir tal. E tem que pensar em tudo. Não é uma coisa tão simples assim. Dá trabalho. Promover a diversidade dá trabalho, mas é uma obrigação. E a gente uma precisa... questão de sobrevivência. E é uma questão de sobrevivência, inclusive econômica. Exato. É uma obrigação de mulheres que nem você, como eu, como todo mundo aqui, que conseguiu. Porque você esperar que isso venha de uma menina que está sendo vendida na Índia com 10 anos de idade para um casamento é muito para ela. Então, é engraçado que, às vezes, quando uma mulher como a Joana chega lá, talvez ela até pense, não sei, durante o dia a dia atribulado dela, ela até pense assim, nossa, eu estou aqui, está tudo bem, eu consegui. Mas ela não conseguiu sozinha, ela conseguiu por uma multidão que não teria como fazer isso, por não ter saído das mesmas condições, por estar na periferia, ou por uma série de outros motivos, né, de saúde, ou de financeiros, etc. Tem um pouco dessa missão, e acho que, como a Jo disse, dá trabalho. Não é uma coisa fácil. A própria Dil, no discurso dela, fala isso. Ela fala assim, tem vezes, e os homens são tão autoconfiantes às vezes, que eu estou cansada, eu tenho vontade de chamar um cara e falar, dirige o episódio porque eu preciso dormir. Mas eu me lembro... E as mulheres, às vezes, elas não estão, porque é tão historicamente arraigado na cultura delas, que às vezes elas pensam, eu não vou conseguir, a série é muito famosa. E ela fala, eu paro, eu sento com sono, eu converso com cada uma delas, eu explico o que tem que ser feito, porque é incrível, é histórica assim, a segurança que um homem tem. Mas nem culpa deles, a coisa foi construída assim mesmo, entendeu? É um fato. Assim, como a gente só tem 5 minutos, não é isso? Infelizmente, acho que é sempre isso, aquela sensação de quero mais, né? Mas eu queria fazer um outro registro aqui de um outro fato que também me chamou a atenção e que me foi relatado pelo presidente da Associação Brasileira de Propaganda, o Dudu Lopes, que acho que está aqui em algum lugar, Dudu. O Dudu, ano passado, no festival, ele conseguiu fazer pela primeira vez um júri que tivesse equilíbrio entre homens e mulheres. E ele, relato dele, graças a Joana, que ajudou muitíssimo nisso. Então, assim, todos nós... Deixa eu contar rapidinho essa história. A história é boa. Porque essa história é assim, a gente... ele, por questão de justiça e de hierarquia e tal, ele falou, olha, o problema é assim, a gente não tem uma quantidade de mulheres que estejam em cargo de liderança para garantir qualidade na votação. E eu falei assim, bom, então eu não vou participar. E ele falou assim, não, então, em vez de você não participar, eu falei para ele, eu te ajudo, eu sei que dá. Inclusive, se a gente pegar diretoras de criação que estão fora, né, Dudu? A gente pegou gente de fora também, porque tinha uma coisa que era online também. Não, e detalhe, a entidade tem 82 anos, a entidade, a Associação Brasileira de Propaganda. Então, você pensa nisso que está acontecendo agora, nesse momento, por iniciativa do presidente, que realmente quis
dar espaço e voz. Não, foi sensacional, ele né? topou, ele embancou, ele foi atrás dessas pessoas e a gente fechou esse número, tem essa lista. E eu acho que isso serve de inspiração para todos os outros, todos os outros prêmios que dizem que não é possível. Não é possível, sim, e começa com uma questão política. Você precisa se colocar e dizer, não, precisa fazer, precisa começar, porque senão não vai ter. Exatamente. Precisa formar. E só para finalizar, uma coisa muito importante, eu detesto a história do empoderar a mulher. Ninguém quer poder aqui, não. A gente quer protagonismo. E o protagonismo é muito mais difícil de ser dado do que o poder, porque diretor de criação, como a gente viu, tem várias. Dá ali porque tem vários, porque tem várias cadeiras. O CCO é mais difícil, porque é uma cadeira só. Entendeu? O protagonismo é mais difícil. É isso que a gente quer. Bem... Olha só, infelizmente, a organização está me dizendo que o tempo está encerrado. A gente tinha um monte de coisas para falar, para discutir, mas acho que estamos aqui, né, hoje no evento, então estamos disponíveis para conversar e, por favor, venham, eu acho porque a que gente parabenizar o evento pelo painel, porque eu acho que o que a gente está falando aqui no final é isso, é sobre mostrar. Exatamente. Então, acho que é o que a gente falou em todos os temas. Dar visibilidade, protagonismo. Então, assim, dá trabalho? Dá, porque a gente está mexendo numa estrutura ancestral de pensamento, onde o poder ele é atrelado à força física. Isso ainda está presente na sociedade, enquanto a sociedade não é mais sobre isso. Então, dá trabalho mexer na cultura, mas a gente tem que fazer.